Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade. Nós vamos ver neste capítulo 4, abordar as questões de números 60 a 75, que vão nos falar sobre o princípio vital, os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, e também sobre a inteligência e o instinto. Lembrando a todos que é sempre muito importante que seja feita uma leitura prévia a respeito das questões que serão abordadas, porque quando a gente faz essa leitura, a gente já se entrosa com o assunto, a gente já começa a ter uma familiaridade daquelas questões, e isso é muito importante para que a gente possa compreender, absorver ao máximo, né, aquilo que o estudo se propõe. Então, essa leitura prévia, ela é sempre recomendada e ela é muito importante. Então, vamos para o estudo, lembrando que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita. Ele foi publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec. O nome completo, correto, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Nós vamos ver, constatar que em algumas das questões aparece o comentário de Allan Kardec. Então, por isso que eu reforço que é muito importante fazer a leitura, porque eu vou, para o estudo não ficar muito extenso, muito cansativo, eu vou comentar a respeito da resposta dos espíritos às questões, às indagações que Kardec fez. Mas eu deixo para vocês fazerem a leitura completa, não só das respostas, mas também dos comentários de Allan Kardec, que no final ele sempre corrobora, né, as questões, as respostas que foram dadas pelos espíritos. E aí, qualquer dúvida que vocês venham a ter a respeito das questões e dos comentários que Kardec fez, vocês, por favor, depois coloquem no nosso grupo do WhatsApp, né, as dúvidas, ou numa futura live, vocês podem levar essas questões para que elas sejam abordadas e a gente possa discutir então. Ok? Então vamos seguir o nosso estudo. No início do capítulo, Kardec ele faz uma breve descrição, uma caracterização a respeito dos seres. Então ele vai nos falar a respeito dos seres orgânicos. O que seriam esses seres orgânicos? Seriam aqueles que possuem uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Esses seres, eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São eles dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Os seres orgânicos compreendem os homens, os animais e as plantas. Portanto, é uma definição bastante simples e bastante clara para o nosso entendimento. Ele vai também descrever, caracterizar os seres inorgânicos, dizendo que são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então fica bem caracterizado o que são os orgânicos e os inorgânicos. E essas definições serão muito importantes para que a gente possa compreender o estudo das questões número 60 a 75.
Para que o nosso entendimento fique bastante facilitado, eu coloquei aqui uma figura que é muito comum no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, que é um carro, um veículo parado no posto para fazer o abastecimento, colocar combustível, né? Então, partindo dessa figura, desse entendimento que é bastante simples, bastante fácil, porque é muito habitual na nossa vida, né? Vamos entender o seguinte, vamos fazer a seguinte definição, que o espírito é o motorista que vai dirigir esse carro. O carro em si, o automóvel, seria o nosso corpo físico, esse corpo denso, constituído de carne, osso, órgãos, etc. E o combustível, que vai fazer esse veículo se movimentar, nós vamos denominar de fluido vital. Então fica fácil a gente entender. O espírito é o motorista, o automóvel é o nosso corpo físico e o combustível que vai fazer esse veículo se locomover é o fluido vital. Então, diante deste quadro e desta definição, a gente pode tranquilamente dizer o seguinte, que o fluido vital ele está para os seres orgânicos, aqueles que têm vida, que têm vitalidade, conforme nós vimos a definição de Kardec no slide anterior, assim como o combustível está para os veículos. Então, eu imagino que até aqui, até esse slide, o entendimento esteja já bastante fácil e é bom a gente gravar essas ideias aqui, essa figurinha, porque ela será extremamente útil para o entendimento das questões que virão. Bem, agora partindo para as questões, né, objetivamente, nós começamos com a de número 60, aonde Kardec pergunta aos espíritos: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Então vejam que Kardec aqui faz uma questão relacionada a uma força de agregação. E ele pergunta se essa força é a mesma que atua nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos. E os espíritos então respondem a Kardec: sim, a lei de atração é a mesma para tudo, ou seja, não tem diferença. Sendo o corpo orgânico ou inorgânico, a força de atração das moléculas, dos átomos, é exatamente a mesma. Na questão 61, então, Kardec pergunta: existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquelas dos corpos inorgânicos? Tem diferença entre uma matéria e outra? E os espíritos respondem: a matéria ela é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Então, o que será que os espíritos quiseram dizer com essa palavra, animalizado? Na verdade, eles quiseram dizer o seguinte, que a matéria orgânica que está animalizada, ela está vitalizada, ela tem vida, né? Então ela tem movimento, ela tem energia, ela tem ação. E por que que essa matéria orgânica, diferente da inorgânica, ela está vitalizada, ela tem vida? Vejamos a questão 62 que Kardec fez. Qual é a causa da animalização da matéria? E aí vem a resposta: a sua união com o princípio vital. Lembra da nossa figura que o princípio vital era o combustível
que ia e que vai fazer aquele veículo se movimentar? É exatamente isso. A matéria orgânica, ela tem vida quando ela se associa, quando ela se une, quando ela se junta com esse princípio vital. E o que é esse princípio vital? O que é esse combustível que faz a nossa matéria física ter vida? O princípio vital, ou fluido vital, é uma derivação do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é matéria, está em todo o universo. Porém, desse fluido cósmico universal, a espiritualidade trabalha essa matéria primitiva e constitui, forma outras. Para que o nosso entendimento fique bastante claro, nós podemos citar, por exemplo, o petróleo, que é uma coisa que todos nós conhecemos, sabemos o que é. Aquela matéria grossa, escura, porém, dela, muitas outras coisas são feitas, não é verdade? Por exemplo, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o benzeno, o plástico e tantas outras coisas são derivadas do petróleo. Um outro exemplo, a cana-de-açúcar. Não é? Da cana-de-açúcar nós podemos fazer o açúcar, o álcool, aquele álcool que nós usamos em casa para desinfetar, para limpar, aquele álcool que é colocado no nosso veículo, né? O etanol, a cachaça. Quer dizer, vejam que de uma única coisa, de um único produto, se extrai outros, que são os chamados subprodutos. A mesma coisa acontece com o fluido cósmico universal. Ele é a matéria primitiva. E tudo que é matéria é derivada deste fluido cósmico universal. Tudo, absolutamente tudo. Então, esse princípio vital que anima a matéria orgânica nada mais é do que um subproduto, uma derivação do fluido cósmico universal. Vejamos a questão de número 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Então, vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. É uma coisa e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Então, veja só, os espíritos estão dizendo que esse princípio vital que nós acabamos de ver, né, que ele é um subproduto do fluido cósmico universal, é uma derivação, é ele que vai animar a matéria. No entanto, se não houver matéria, qual seria a função desse princípio vital, desse fluido vital? Nenhuma, né? Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, o fluido sem a matéria não serviria para nada. E a matéria, sem ele, não teria vida, não seria vitalizada. Por isso que os espíritos dizem, né, que esse princípio vital, ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo, ou seja, ele é efeito e também é causa, né? No final da questão, os espíritos dizem: ele o princípio vital, dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Lógico que, pelo que nós já vimos até agora, os espíritos estão se referindo
aos seres orgânicos, porque eles sim têm a capacidade de absorver e de assimilar esse princípio vital. Portanto, fazendo uma breve síntese, né? O princípio vital, ele vai agir sobre a matéria, mas a matéria precisa desse princípio vital para poder ter vida. Por isso que ele é um efeito e uma causa ao mesmo tempo. Questão número 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro, ou seja, o princípio vital forma um terceiro elemento? E os espíritos vão responder, sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. Lembra-se? A matéria primitiva, o fluido cósmico universal. Então, esse elemento, né, que é o princípio vital, o fluido vital, deriva do fluido cósmico universal. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Seguindo, é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Não é verdade? E qual é o princípio? O fluido cósmico universal. Então, o oxigênio, o hidrogênio e tudo mais vem daquela matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Pode até parecer cansativo, pode parecer assim que eu sou muito repetitivo, mas é importante que a gente tenha isso em mente, né? É tudo, absolutamente tudo que é matéria provém, deriva do fluido cósmico universal. Então isso tem que ficar gravado na nossa mente de uma forma assim bastante clara. Aí Kardec faz uma outra pergunta, ainda dentro da questão 64. Ele diz: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações. Então veja, o que Kardec está dizendo? Olha, parece que essa vitalidade ela não tem seu princípio num outro agente primitivo. Ela é apenas uma derivação, uma propriedade especial da matéria universal. Ele faz essa pergunta aos espíritos, né? E os espíritos vão dizer, sim, é a consequência do que dissemos, né? Matéria inicial, primitiva, só tem uma. O que vem depois, seja qual for o nome, é resultado, é resultante daquela matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Kardec praticamente afirma isso, e os espíritos vão dizer, sim, não é uma outra matéria diferente, distinta, um outro princípio. É daquela lá, daquela fonte. É a consequência do que dissemos. Questão número 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? E os espíritos respondem a Kardec. Ele, quer dizer, o princípio vital tem a sua fonte no fluido universal, ou seja, no fluido cósmico universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. E aí, aqui, meus amigos, eu gostaria de fazer uma ressalva para que não haja nenhum tipo de confusão, porque alguém poderá dizer, mas o intermediário entre o espírito e a matéria não é o perispírito? O perispírito, que também é matéria, uma matéria semimaterial, muito sutil, ela liga o espírito ao nosso corpo físico, à matéria. Sem o perispírito, não teria como o espírito agir sobre
o nosso corpo físico, o nosso corpo denso. Mas aqui, nesse caso específico, o que está se referindo, a questão refere-se àquele fluido que dá vida à matéria, sem a qual, né, sem essa matéria vitalizada, o espírito nada pode fazer, porque a matéria orgânica estaria morta. Então, é nesse sentido, né, restrito ao princípio vital. Então, por isso que a gente não pode fazer confusão entre esse estudo aqui, que está abordando o princípio vital, e o perispírito, que é uma outra situação, é uma outra coisa que será visto mais adiante, né? Então, que fique bem claro isso. A fonte do princípio vital, como ele está dizendo, provém do fluido cósmico universal, que é o que nós falamos até agora. Questão número 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Será que ele é o mesmo ou será que ele é diferente? E os espíritos vão responder: sim, modificado segundo as espécies, né? Então, nós vimos lá na definição dos seres orgânicos, né? Tem nós, seres humanos, os animais e as plantas, o reino vegetal. O fluido cósmico, o princípio vital, ele é sempre o mesmo, porém ele sofre modificações, ele sofre alterações em função de que corpo ele vai animar. Por isso que os espíritos dizem, sim, ele é o mesmo, porém modificado segundo as necessidades de cada espécie. É ele, o princípio vital, que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, né? Daquela matéria que é inorgânica, que não tem vida. Pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento e não o dá. Então, a matéria, por si só, ela não é vida. Para ter vida, ela precisa estar animalizada, vitalizada, dotada do princípio vital ou do fluido vital. Ela recebe o movimento, mas não o dá. Questão número 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Vamos ver o que os espíritos responderam. Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Então veja só, a questão que Kardec faz aos espíritos, a indagação, é se a vitalidade, aquilo que dá vida à matéria, é um atributo permanente do agente vital, daquele fluido que dá vida, ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos. Os espíritos vão dizer, ele não se desenvolve senão com o corpo, porque se não tiver o corpo, não tem como aquele agente vital, aquele fluido vital, atuar. Lembremos da questão número 62, quando Kardec perguntou qual é a causa da animalização da matéria, e os espíritos responderam, sua união com o princípio vital. Então, essa questão 67, ela não é igual, mas ela guarda uma semelhança com a questão número 62, que os espíritos estão dizendo é o seguinte, olha, se não tiver corpo, não adianta nada ter aquele fluido vital. Uma coisa depende da outra para ter vida. Então, nós vimos uma questão também quando ele dizia se o agente vital era efeito ou causa, né? E aí os espíritos responderam uma coisa e outra. Então é mais ou menos o que está nessa questão aqui. Precisa do corpo, precisa da matéria orgânica para que aquele fluido possa animalizar, dar vida à matéria. Mas aí Kardec vai fazer uma outra indagação aos espíritos. Poder-se-á dizer que a vitalidade
está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ou seja, podemos dizer que a vida, a vitalidade está ali, pronta para exercer, né, a sua força, atividade, enquanto ele ainda não está unido, esse agente vital, esse fluido vital ainda não está unido ao corpo? E os espíritos vão responder, sim, é isso, né? E se a gente fizer um raciocínio assim rápido, a gente chega a essa conclusão mesmo, né? A vida, aquele fluido, ele está pronto para ser utilizado pelo ser orgânico. Ele está ali em estado latente. Chegou o momento da união da matéria com esse fluido, a matéria imediatamente ela é vitalizada. Por isso que os espíritos respondem, sim, é isso, está em estado latente, quer dizer, está pronto, está ali para cumprir o seu papel, fazer a sua função, que é dar vida à matéria. No capítulo 10 do livro A Gênese, capítulo 10 tem o seguinte título, Gênese Orgânica. Lá nesse capítulo, nos itens 16 a 19, Kardec vai fazer uma definição do que é o princípio vital. Então, eu recomendo que todos vocês leiam esse capítulo, em especial os itens 16 a 19, para que seja reforçado aquilo que de fato é o princípio vital. Eu coloquei aqui apenas um pequeno trechinho, né? Onde ele vai dizer o seguinte: existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível e que ainda não pôde ser definido, né? Os homens ainda não conseguiram definir o que é esse princípio especial e imperceptível. É o princípio vital. Esse princípio, ativo no ser vivo, está extinto no ser morto. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como que Kardec define o princípio vital. Como eu disse, capítulo 10, né, que trata da gênese orgânica, nos itens 16 a 19, tem essa definição. Seria muito interessante que vocês fossem lá no livro A Gênese e fizessem uma leitura. Bem, vamos falar agora sobre a vida e a morte. Então, questão número 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos, aqueles que têm vida? Resposta: o esgotamento dos órgãos. Então, aqui mais uma vez, eu gostaria de fazer uma ressalva para que não haja algum tipo de confusão. Porque quando os espíritos dizem o esgotamento dos órgãos, seriam dentro de uma condição, vamos dizer assim, normal de desencarne. Então, aquela pessoa que viveu durante muitos e muitos anos, ficou velhinha, né? Então, todos os órgãos, já cansados de tanto trabalhar, eles vão entrando assim num estado de falência, de esgotamento, né? O fluido vital, o princípio vital que está em nós, no nosso corpo físico, né? Aquele combustível que dá vida, ele vai se esgotando, ele vai acabando, e aí a pessoa ela vem a desencarnar. Mas nós sabemos que existem outros tipos de desencarne. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tirou a própria vida, né? Muitas vezes ainda muito jovem. Então aquela pessoa, aquele corpo físico, ele ainda está dotado de muita energia, de muita vitalidade, né? Existe nele ainda muito fluido vital, né? Para que ele possa viver. Porém, aquele espírito, diante
das provas, né, sentindo extrema dificuldade em passar por ela, resolve abreviar a sua vida, tirando a vida do corpo físico apenas, porque o espírito prossegue, é imortal. Então, nesse caso, por exemplo, do suicídio ou de um acidente, né, um acidente que ceifa a vida das pessoas, muitas vezes em idade muito jovem, né? Nesses casos, não há o que se falar em esgotamento dos órgãos, né? Os órgãos ainda teriam muito tempo de vida, mas um fato fortuito, né? Um fato pensado, no caso do suicídio, ceifa a vida da pessoa. E nesse caso, não houve um esgotamento do órgão. Por isso que precisa ficar claro que nessa questão, os espíritos estão se referindo naquele tipo de desencarne onde a pessoa viveu bastante tempo, aquilo que ela deveria viver, né? Então, os órgãos vão diminuindo de força, de potencialidade, e eles vão se esgotando, vão se exaurindo. Bem, poder-se-ia comparar a morte, isso é Kardec perguntando, ainda na questão 68. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Olha a comparação que Kardec está dizendo, né? Se a gente poderia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina que está desorganizada. E os espíritos vão dizer sim, né? Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Então faz sentido aquela comparação que Kardec fez. Questão 69. Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte? E os espíritos vão responder: o coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Lógico, a gente associa sempre, né, a vida ao coração. O coração simboliza a vida, mas nós sabemos que outros órgãos são fundamentais também. E se eles param de funcionar, o corpo físico, questão de algumas horas também, ele para completamente. Por exemplo, o nosso cérebro, tendo a morte cerebral, a que a gente pode dizer que aquele corpo ele apenas está vivo porque o coração ainda bate, né? Mas é uma questão de tempo para que ele pare. Assim como, por exemplo, um órgão fundamental, todos são, né? Sem exceção, todos são importantes. Por exemplo, o nosso fígado é o grande filtro do nosso corpo físico. Tudo passa pelo fígado. Se ele para de funcionar, logo isso vai afetar o restante do corpo. É que o coração está mais associado, né, à vida, mas todos os órgãos são de extrema importância. Parando, é uma questão de tempo para que o corpo inteiro, como um todo, cesse também. Questão número 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Ou seja, quando um corpo morre, cessa a sua atividade, aquela matéria orgânica, agora sem vida, ela dará lugar a novas formas, ela se decompõe, né? O nosso corpo físico, quando a gente desencarna, né, ele vai se decompor e vai dar vida a outros tipos de vida, né? O princípio vital que animou o nosso corpo físico, ele
retorna à massa, ou seja, ele retorna à sua origem. Esse princípio vital, esse combustível que nos animou, que nos deu a vida na matéria, né? Ele não se perde. Então, ele retorna à sua fonte original para poder animar outros seres, né? Seja humano, do reino humano, seja os animais ou vegetais. Nós vamos entrar agora na última parte do nosso estudo, cujo tema é inteligência e instinto. Então, na questão número 71, Kardec indaga aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos vão responder: não, pois as plantas vivem e não pensam. Então, a gente sabe que os vegetais, eles possuem, né, o fluido vital para poder viver. No entanto, eles não têm nenhuma manifestação inteligente. Dando sequência, tem apenas vida orgânica. Ele está se referindo aos vegetais. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, né? Então, acabamos de falar dos vegetais, mas podemos, por exemplo, mencionar um ser humano que sofre um acidente e está em coma profundo. Aquele corpo está vivo, porém, não há como o espírito manifestar a inteligência. É como se aquele corpo estivesse dormindo, né? Então, o espírito não pode se manifestar naquele corpo, nas condições em que ele se encontra. Seguindo, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. Claro, é por isso que nós temos o cérebro. O nosso espírito precisa de um aparelho, de um órgão apto, bom, para poder manifestar a sua inteligência. Então, o órgão material, no caso que vai atender o espírito, é o nosso cérebro. Se o nosso cérebro está bom, o espírito pode manifestar a sua inteligência, mas imagine que num acidente muito sério, o nosso cérebro se danifique, sofre uma pancada, alguma coisa muito forte. E isso vai criar um problema, porque o espírito não vai poder mais se manifestar, né, a sua inteligência por meio daquele órgão que está danificado, que é o que ele está dizendo aqui. A inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada, né? Então a gente volta naquele exemplo do nosso carrinho, em que o espírito é o motorista, o carro é o corpo físico e o fluido vital é o combustível. Quem que está dirigindo aquele veículo, comandando? É o espírito. Se aquele carro não está em boas condições, ele está quebrado, né, desorganizado, não consegue andar, o que, que o espírito pode fazer? Absolutamente nada. Então é isso que Kardec nos mostra nessa questão, né? A resposta dos espíritos. E sobre esse raciocínio, Kardec ele vai fazer um comentário, né, nessa questão, e que é muito interessante, que eu aconselho vocês a darem uma lidinha, né? E depois, se ficar alguma dúvida, vocês levam para a nossa live ou coloquem a dúvida no nosso grupo de WhatsApp. Questão número 72. Qual é a fonte da inteligência? Essa é a pergunta que Kardec fez. Aí os espíritos vão responder. Já o dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da inteligência de cada um de nós provém da inteligência universal. Mas aí Kardec faz uma outra pergunta.
poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Então veja que pergunta inteligente que Kardec fez. Do jeito que está colocada essa questão, dá a impressão, quando ele fala toma uma porção de inteligência, pode dar a entender que é como se fosse assim um lugar onde tivesse, como um lago, por exemplo, um lago. E aí a gente está com sede, a gente vai lá, pega um pouco de água daquele lago e toma. Então a inteligência seria algo parecido, um lugar onde tem uma fonte, né, um lago, algum lugar com inteligência, e cada espírito vai lá e pega uma porção de inteligência, como do princípio da vida material, que ele diz aqui no final da pergunta. Lógico que não é assim. Quando, na questão aqui 72, os espíritos respondem, já o dissemos, a inteligência universal, é no sentido de que quando Deus nos criou, uma centelha divina, uma mônada divina, ele colocou em nós toda a potencialidade necessária para que a gente possa se desenvolver e chegar fatalmente à condição de um espírito puro, né? Dotado totalmente da intelectualidade e da amorosidade, que são as duas asas, vamos dizer assim, que nos conduz a Deus. A intelectualidade, a inteligência e a amorosidade, os bons sentimentos. Então, essa inteligência universal, né, que nós recebemos é da divindade, é de Deus. Então, é como se fosse uma sementinha que Deus coloca em nós para que nós possamos desenvolver toda a nossa potencialidade. Então, para essa segunda pergunta que Kardec fez, olha a resposta dos espíritos. Isto não é mais que uma comparação e que não é exata. Então, os espíritos já estão dizendo: olha, você tentou fazer uma comparação aí, mas ela não é correta, não é bem assim. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Então, Deus, quando nos cria, ele nos dá toda a potencialidade para que a gente chegue à perfeição. Agora, percorrendo todo o caminho, né, que o espírito tem que fazer desde que quando foi criado como uma mônada celeste até chegar à condição de espírito puro, nesse trajeto, por meio das inúmeras vivências na carne, é que nós vamos adquirindo as experiências, os bons sentimentos, nos tornando cada vez espíritos melhores. Por isso que eles dizem aqui na resposta que é uma faculdade própria de cada ser e que constitui a sua individualidade. Então, a nossa inteligência, que estava, vamos dizer assim, na condição de germe, de potencialidade, é por meio das vivências, das experiências, por tudo que nós vamos passar na condição de espírito até chegar a Deus novamente, é que nós vamos desenvolver cada um, né, fazendo a sua trajetória, o seu esforço. É por isso que uns vão chegar mais rápido, né, aonde precisa chegar, outros vão demorar mais, porque aí é individual, o esforço é individual, vai de cada um, né? Então é nesse sentido, não é um lugar que a gente vai e pega um tanto de inteligência, né, e pronto, o meu espírito tem isso de inteligência. Não, não, não. Né? A inteligência está em germe. Cabe a nós, por meio das vivências, desenvolver. Questão 73. O instinto é independente da inteligência?
Vamos ver o que os espíritos responderam. Não, precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui a Kardec? Né? Que existe uma relação íntima entre o instinto e a inteligência. Nós, seres humanos, por exemplo, racionais, nós possuímos as duas coisas, a inteligência e o instinto. E tem pessoas, né, tem seres humanos que muitas vezes o instinto fala mais alto do que a inteligência, do que a racionalidade. Né? São aquelas pessoas extremamente agressivas, egoístas. Né? Então ali, aí não é a inteligência que está falando mais alto, é um instinto. Mas nós podemos ver também essa situação nos animais. Né? Quem já assistiu esses documentários da vida selvagem já deve ter visto, por exemplo, um leopardo abater uma caça e rapidamente ele pega aquela caça e vai para o alto de uma árvore. Porque ele sabe instintivamente que se ele ficar comendo aquela caça ali no chão, com certeza outros animais, até muito mais fortes do que ele, vai chegar ali e roubar a caça, que ele teve tanta luta, tanto sacrifício para abater. Então ele sabe que estando no alto da árvore, nenhum animal vai incomodá-lo. Então, instintivamente, ele pega a caça e leva para o alto da árvore. É uma espécie de inteligência. Agora, não é que ele ficou pensando, né? Ah, eu vou subir porque se eu ficar aqui, o cheiro de sangue vai se espalhar pelo ar, algum outro animal vai perceber, tal. Ele não tem essa capacidade de ter esse tipo de raciocínio, de chegar a essa conclusão. Ele simplesmente pega a caça e sobe porque ele sabe que algum outro animal pode chegar. Então, é o que os espíritos estão dizendo aqui. O instinto é uma inteligência não racional. Então não dá, né, para dizer que existe, vamos dizer assim, uma linha demarcatória. Até aqui é instinto e a partir daqui é inteligência. Então é o que está aqui na questão número 74, que o Kardec pergunta aos espíritos. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? E os espíritos responderam: não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. O que os espíritos disseram? Como eles se misturam, né? Não dá para dizer, olha, até aqui é instinto e a partir daqui é só inteligência, porque muitas vezes essas coisas se confundem. Porém, nós podemos observar o que são atos puramente do instinto e aqueles que pertencem à inteligência. O instinto é algo mais agressivo, mais grosseiro, vamos dizer assim, enquanto os atos relacionados à inteligência, eles são mais elaborados, eles são mais sutis, né? Eles têm um propósito melhor, um propósito maior. Então fica fácil para nós, seres humanos, fazer essa distinção, os atos que pertencem ao instinto daqueles que pertencem à inteligência. Bem, nós chegamos à última questão do nosso estudo, que é a de número 75. E Kardec pergunta: é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? E os espíritos vão dizer: não. O instinto ele existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele, o instinto, não se transvia nunca. No estágio atual que nós estamos, o nosso
estágio evolutivo, o instinto é algo que fala muito forte em nós. Estamos mais próximos dos nossos instintos, vamos dizer assim, da animalidade, do que da angelitude. Então é por isso que muitas vezes uma determinada situação de agressividade, de confronto, a gente logo fica nervoso, fica exasperado e às vezes toma até decisões, comete ações grosseiras, né? Por quê? Porque o instinto ainda é muito presente em nós. Mas o instinto não é uma coisa ruim. O instinto nos ajuda na sobrevivência. Quer ver um exemplo? Imagine que você está caminhando e de repente vem algum objeto, alguma coisa na direção do seu rosto. Instintivamente, sem pensar, nós levamos a mão ao rosto no objetivo de nos defender. Por quê? Porque o nosso rosto é um lugar muito sensível, em função dos olhos, né, extremamente sensíveis, e qualquer coisa pode danificá-los, machucá-los. Então, sem pensar, instintivamente, a gente leva as mãos ao rosto com o objetivo de protegê-lo. Então, veja a importância do instinto. O instinto nos ajuda na sobrevivência, né? E como os espíritos dizem, ele não se transvia nunca. Por quê? Porque o instinto é algo natural, ele brota naturalmente dentro de nós, ele não é algo elaborado, algo pensado. Então, ele nos ajuda na sobrevivência. É lógico que com o passar das nossas reencarnações, com o passar do tempo, à medida que nós vamos evoluindo como espíritos, aumentando a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, assim como os bons sentimentos, né, os sentimentos nobres, a tendência é que esses instintos, muitas vezes agressivos, eles vão perdendo espaço dentro do espírito, né? O espírito passa a ser um ser mais completo, mais inteligente, mais amoroso. Então, o instinto, como nós conhecemos hoje, que muitas vezes na defesa, né, a gente acaba sendo muito agressivo. Então, a tendência é que com a nossa evolução ele vá diminuindo, mas ele tem um papel extremamente importante na nossa condução, na nossa vivência. Kardec faz uma outra pergunta dentro da questão 75. Por que a razão não é sempre um guia infalível? E os espíritos vão dizer, ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto, ele não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, enquanto o instinto ele é algo espontâneo, ele brota, né, de uma forma rápida, a razão ela envolve outras coisas. Nossas decisões, né, baseada na razão, ela envolve outras coisas, como é citado aqui, né, pela educação que nós temos, pelo nosso grau de orgulho e egoísmo, né, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento. Então, dependendo da circunstância, nós podemos falsear as coisas, tomar decisões em função do momento, da circunstância, da pressão, enquanto que o instinto não, ele não é uma coisa elaborada, ele vem e rapidamente, né, se pronuncia, enquanto que as nossas escolhas com base na razão, ela é diferente, ela é mais sutil, ela é mais elaborada, né? E aí, dependendo do grau de evolução de cada um de nós, ela será de um jeito ou de outro, né? As nossas ações, o nosso comportamento. Então, veja que realmente existe uma grande diferença entre o instinto e a razão. Mas se nós temos as duas coisas, é porque com certeza Deus julgou ser muito, muito importante, né? Tanto o instinto, a razão, a amorosidade, e é assim que nós vamos evoluindo, como eu disse, lá
na angelitude, quando chegarmos lá, fatalmente chegarmos lá, nós seremos completamente diferentes, né? A nossa intelectualidade, a nossa inteligência e os nossos bons sentimentos. Bem, meus amigos, eu espero, nesse estudo, ter esclarecido alguma coisa para vocês, né, que seja realmente importante. Reforço a necessidade da leitura das questões para que a gente possa discutir melhor isso numa live futura e, eventualmente, qualquer dúvida que vocês tenham com relação às respostas dos espíritos e os comentários de Kardec, coloquem no nosso grupo para que um dos monitores ou todos os monitores, enfim, possam esclarecer vocês a respeito dessas dúvidas. Eu, no início, esqueci de me apresentar. O meu nome é Walter, eu faço parte do grupo, onde está a Denise, o Carlécio, o Rogério, o Carlos, né? E o nosso objetivo é esse, estudarmos juntos, né? Aprender a doutrina espírita juntos, esclarecer todas as dúvidas sempre juntos, né? Não existe professor, não existe aluno. Existe irmãos, amigos, tentando aprender, conhecer melhor a doutrina que os espíritos, a doutrina que Jesus nos deixou. Então, agradeço a atenção de todos vocês e nos encontraremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.